Rapaz, foi golpe ou não foi golpe? Dúvida cruel. E há muitíssimos meses atrás, 10, 12 meses, nós lançamos, até eu ainda vice-presidente, lançamos um documento chamado Uma Ponte para o Futuro, porque nós verificávamos que seria impossível o governo continuar naquele rumo e até sugerimos ao governo que adotasse as teses que nós apontávamos naquele documento chamado Ponte para o Futuro. E como isso não deu certo, não houve adoção, instaurou-se um processo que culminou agora com a minha efetivação como presidência da República. Fala, povo, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Bom, tá respondida a pergunta do início do vídeo, né? Acho que a gente não precisa mais ficar aqui detalhando se tem crime, se não tem crime. Não teve crime, então é golpe constitucional, mas é golpe. O que eu queria falar com vocês nesse vídeo não é sobre isso. Assim, isso aí a gente vai cair numa eterna discussão que não vai levar a nada. Os livros de história daqui a 20, 30 anos eu vou falar para vocês pegarem, dar uma olhada e ver qual vai ser a situação que vai estar lá, quais são as respostas. Eu tenho mais ou menos uma ideia de quais serão. Vocês chegando lá, vocês também vão ver que tem mais ou menos a ver com o que eu penso. Não é à toa. Mas eu queria trazer uma discussão aqui que desde quinta-feira passada, né, quando foi lançada, quando foi assinada a medida provisória do novo ensino médio, segundo o nosso presidente Michel Temer, a gente está numa discussão aí sobre o que vai mudar, o que não vai mudar, se é válido, se não é, se tem que ter discussão, se não tem que ter discussão. Eu vou tentar assim, fazer rápidos comentários em alguns pontos aqui, até porque teria que ser um vídeo muito longo para tentar explicar tudo, discutir tudo. E assim, antes da gente começar, eu não vou dizer o porquê que eu acho que nesse momento essa coisa que eu vou falar bem dela vai ser mal colocada nesse momento. Eu vou falar lá no final, porque eu acho que todos os pontos mais críticos aqui ou mais discutíveis, eles terminam caindo nesse ponto que é uma coisa que não vale muito a pena, assim, a gente não fazer uma reforma sem discutir este ponto primeiro. Bom, eu acho interessantíssimo esse lance do turno integral de estudo. Seria ensino integral, vamos falar assim. Seria a criança e o jovem estudar não só na parte da manhã, como na parte da tarde, né? Tem lugares que o ensino médio é na parte da tarde, ele estudaria manhã e tarde. E o natural é de manhã, ensino médio, e ele estenderia esse estudo até a parte da tarde, com atividades na escola. Isso seria muito interessante, isso já foi tentado aqui no Brasil. O Brizola, quando voltou do exílio no Uruguai, com o professor Darcy Ribeiro, eles tentaram implantar isso no Rio de Janeiro. O Brizolão, que muita gente critica, que muita gente acha que é um modelo ultrapassado, ele foi baseado muito no ensino uruguaio, que é em tempo integral. Então a criança, o jovem, a criança, ela não estuda apenas na parte da manhã o português, a matemática, a história, a geografia, aquela coisa toda que é normal, mas, por exemplo, a parte da tarde em muitas escolas fica restrita para educação física, para outras atividades. Por exemplo, tem escola que tem música, tem escola que tem, por exemplo, jogos de lógica, xadrez, as crianças aprendem isso. Tem umas escolas particulares no Brasil que tem esse costume de trazer o aluno, por exemplo, ele estuda de manhã e dá um jeito de trazer o aluno na parte da tarde para a instituição, seja em educação física, seja em outras atividades, música, xadrez. Eu trabalhei um tempinho numa escola, não como professor, tá? Mas trabalhei um tempo na escola que lá os alunos estudavam xadrez. Isso era muito legal, os molequinhos desde a quinta série estudando xadrez. Era bem legal, você vê os molequinhos novinhos assim, com coisa debaixo do braço e se interessando, e aquilo estava ajudando eles nas aulas de matemática.
Bom, aí cabe ao professor de matemática explicar, mas então, eu acho legal, mas assim, eu vou falar aquele ponto que eu ia jogar lá pro final. Eu acho que a gente, para discutir ensino em tempo integral, a primeira coisa que a gente tem que fazer é valorizar mais o trabalho do professor. E hoje, basicamente, o professor precisa não só de estrutura para poder trabalhar, como também estrutura, grana. Não é nenhuma vergonha falar de dinheiro. Os professores que falam que precisam ganhar mais, eles não têm que ser taxados de mercenários. Um trabalhador igual qualquer outro trabalhador, cara. Ele tem que ganhar bem para se sentir bem e poder trabalhar com gosto, com felicidade, com vontade, com tesão de dar aula. Tem muito professor que entra em sala de aula com tesão danado. Quando começa a pegar os primeiros olerites, cara, o cara vai perdendo a força, porque os alunos não ajudam, a maioria vem de casa mal educado pra cacete, não tem educação para parar e ouvir o que o professor tá falando. Muitos não têm sequer poder de assimilar o que o professor tá ensinando, ou seja, não aprende porcaria nenhuma, entendeu? E o professor vai perdendo tesão. Então, se a gente não sentar e discutir a valorização do professor, não é só essa medida do ensino integral que não vai dar certo, é qualquer outra medida que não vai dar certo, entendeu? E aí vamos entrar nos pontos com relação aos conteúdos que serão obrigatórios ou não obrigatórios. A ideia deles, eu estou vendo aqui na matéria do G1, vou até deixar linkado aí, infelizmente vou dar link para o G1, mas vamos lá. Está dizendo que o conteúdo obrigatório será diminuído para privilegiar 5 áreas de concentração. Linguagens, que seria português e outra língua. Aí eles dizem que o inglês seria um ensino obrigatório, mas a escola pode dar outra língua além do inglês, se quiser. A gente sabe que isso só vai acontecer em escola particular. Matemática, né? Aí entra matemática, eu imagino que... Bom, só matemática, porque tá aqui, ó. Ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Basicamente, o aluno vai continuar tendo geografia e história, mas aí entra o ponto da retirada, por exemplo, de artes, sociologia. Entre os conteúdos que deixam de ser obrigatórios nesta fase de ensino estão artes, educação física, filosofia e sociologia. Entretanto, o conteúdo dessas disciplinas não será propriamente eliminado, mas o que será ensinado de cada uma delas dependerá do que estiver dentro do conteúdo obrigatório previsto na futura Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC, futuro BNCC, que, segundo o ministro da Educação, ficará pronto em meados de 2017. Ou seja, a gente não sabe quando isso vai acabar, quando isso vai ficar pronto. Com relação a essas medidas, para começo de conversa, elas foram feitas via medida provisória. A medida provisória, ela tem até 120 dias para ser votada pela Câmara e pelo Senado. Senão, ela perde o valor de lei e o presidente tem que editar uma nova medida provisória. O Fernando Henrique, ele meio que fez isso no segundo mandato dele, ele meio que governou ali, principalmente a segunda metade do segundo mandato dele, ele governou via medida provisória, e é isso que a Dilma tinha que ter feito agora, antes de cair. Edita, não votou, edita outra, porque a medida provisória tem força de lei, faz parte da democracia, não tem nada de errado em fazer isso. Talvez seja o que o Michel Temer faça se a galera de esquerda, que está tanto no Congresso quanto no Senado, começar a reclamar da falta de discussão. Ou seja, nada pode ser imposto, principalmente na educação, né? Os outros pontos também merecem discussão, saúde e tal, mas educação você tem que chamar a galera para conversar. Senão, cara, vai impor uma coisa que vai chegar em sala de aula e muitos professores não vão fazer. É simples, não vão fazer. Ou se fizer, vão fazer mal feito só para não ser demitido. Aqui ele fala também do aumento da carga horária, que aí entra nesse lance. Moto é foda. Aí ele fala do aumento da carga horária, que entra aí nesse lance do ensino integral. Seria, eu já vou imaginar para vocês. Vamos supor que a gente tem aí 6 aulas de matemática, 6 aulas de português e 4 aulas de história, 4 de geografia. Tá bem arriscado perder 2 de geografia, 2 de história, para colocar em 8 aulas de matemática e 8 aulas de português. Eu acho que isso é válido e não é. Talvez a gente tenha como aumentar as aulas de matemática e português sem perder a carga horária de história e geografia. É um pouco complicado a gente ficar lidando com relação a isso, porque a gente ainda não sabe como é que vai ficar pronto. Por quê? Além de ser uma medida provisória, tem um lance da votação, que já foi falado aqui. Nós estamos no final do ano. Muito provavelmente, as escolas não vão mexer no currículo agora, em pleno último bimestre, último
trimestre. Não vai fazer isso, óbvio que não vai fazer. Então o governo ele precisa agilizar talvez para em 2017 essas mudanças começarem a ser utilizadas. Os colégios particulares, muitos deles já fazem mais ou menos isso. Eles dão aula de sociologia, artes, tem toda essa coisa que agora deixa de ser obrigatória. Mas eu imagino que votando ou não votando, emitindo outra medida provisória ou não, eu creio, acho, tenho uma ideia de que em 2017 isso ainda não vai valer. É óbvio que agora nós estamos em final de setembro, então não posso dizer o que vai acontecer em janeiro, fevereiro do ano que vem, mas a minha opinião é essa, que não vai rolar. Quero apenas deixar aqui um último comentário rápido, que eu também, como eu disse, eu não quero me estender muito nessa discussão por enquanto, que é com relação à retirada de sociologia e filosofia da grade. Tem muito colégio que não dá sociologia e filosofia como uma matéria normal. Só que tudo que a gente estuda em história e geografia, em menor grau, mas também em geografia, está impregnado tanto de filosofia quanto de sociologia. Dia desses eu vi uma usuária do Facebook fazendo um desafio que era para as pessoas falarem, assim, citarem autores, sociólogos e filósofos que eles estudaram no ensino médio e quanto isso mudou a vida deles. Primeiro, esse tipo de desafio é de uma desonestidade intelectual inacreditável, porque tudo que o cara estuda, ele estuda voltado muitas das vezes em princípios sociológicos e filosóficos que muitos escreveram no passado, e mesmo o livro didático mais raso que existe, ele não consegue apenas passar pra gente os fatos. História e geografia estão ligadas intimamente à filosofia e à sociologia. É impossível estudar história sem as duas. É impossível entender, por exemplo, por que a Inglaterra segurou o avanço da Alemanha nazista sem estudar a sociologia e a filosofia, entender aquela época, entender a cabeça do Churchill, por exemplo, entender por que o Hitler quis, por exemplo, invadir a Rússia, mesmo tendo um acordo de paz com a Rússia. Eu estou dando um exemplo de uma coisa, um fato. Você pode dizer o fato, o Hitler invadiu a Rússia, mesmo tendo um acordo de paz com eles. Por que ele fez isso? Por que ele tentou fazer isso? Por que ele perdeu a guerra ao fazer isso? Então, assim, é inacreditável uma pessoa trazer esse tipo de desafio. É uma desonestidade intelectual, é de uma pobreza mental incrível, cara. Não dá para entender por que uma pessoa faz isso. Eu não vi o perfil da pessoa, não entrei para ver, não me interessa ter esse tipo de discussão, mas eu tenho certeza que ela diz que o impeachment não foi golpe. Fazer o que, né? Bom, galera, se vocês gostaram, tá aí a discussão, comentários não sejam ofensivos, que dá pra gente ter uma boa discussão, não precisa me xingar pra isso. Gostou, dá like no vídeo, não gostou, dá dislike, tô nem aí. E é isso, assim que os comentários, se vocês forem comentando e a gente vai discutindo nos comentários aqui, não tem problema nenhum em bater esse papo com vocês, repito, sem ofensas. Tá aí, gente, até na sexta-feira, espero com uma nova indicação, se eu tiver tempo. Valeu, até mais.